E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto dessa manhã está no livro de Lucas, capítulo de número 12. Vamos ler do verso 22 ao verso 27, que diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, não cegam, e nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves do céu. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podereis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, e hoje será lançada no campo, no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Amém? Até aí. Amados, Jesus falando aos seus discípulos coisas tão importantes para termos na nossa mente. Não vou dizer aprender, porque já sabemos, mas termos claro na nossa mente. Jesus mostra a grandeza de Deus, o cuidado dele com as aves do céu, por exemplo. Dizem que Jesus estava dizendo que os corvos, por exemplo, eles não plantam e nem colhem. Você não vê uma ave plantando alguma coisa, regando, aguardando, para depois colher. Não tem uma despensa, um celeiro, um lugar onde eles possam guardar o seu alimento, estocar o seu alimento para futuramente usufruir dele. Jesus mostrando como Deus tem o cuidado com as aves do céu. Mesmo eles não plantando, nem colhendo, nem tendo celeiro, Deus as alimenta todos os dias. Todos os dias. Depois ele fala sobre a questão da nossa pequenez diante das situações. Ele fala, pergunta, na verdade, se poderíamos acrescentar um côvado à nossa estatura. Um palmo, 2 palmos na verdade, 45 centímetros. Não podemos. E aí ele fala, vocês não podem fazer coisas mínimas? Por que estáis ansiosos pelas outras? E aí ele aponta os lírios do campo. Outro exemplo, considerai os lírios, eles crescem, não trabalham, não produzem a roupagem, e digo que Salomão, em toda a sua glória, ainda não se vestiu como um deles. Nem Salomão, tendo toda a riqueza que ele tinha, ele se vestiu à altura de um lírio. E ele aponta, Jesus aponta que Deus veste assim o lírio, que hoje está no campo e amanhã
é jogado fora, quanto mais a mim e a você. Se Deus tem o cuidado com as aves do céu, quanto mais comigo e com você. Se Deus tem cuidado com os lírios, com as plantas, com toda a criação animal e vegetal, quanto mais a mim e a você. E aí ele fala sobre a questão de termos pouca fé. Temos pouca fé. Temos que lembrar que Deus proverá. Deus proverá. Ontem fizemos a nossa ação social nas ruas do centro de Niterói. E muitas vezes nos deparamos com algumas situações. E ontem não foi diferente. Ontem encontramos uma família que estava na rua do centro de Niterói. Uma mulher, um marido e crianças. Tinha 2 crianças de 4, 5 anos correndo na calçada. E a mulher falou o seguinte: ontem foi sábado. A mulher falou o seguinte: hoje não passou ninguém trouxe nada. Eles estavam naquele sábado e não tinham comido nada. E já no cair da noite, as crianças estavam com fome, pedindo comida. A mãe falou o seguinte: Deus proverá. Deus proverá. E nós chegamos e levamos a comida, o alimento para eles. Aquela mulher exerceu a fé de que Deus iria mandar a comida para eles. E já no final da noite, 9 e pouca da noite, com as últimas quentinhas, estávamos com as últimas quentinhas, estávamos no final. Talvez se entregássemos um pouco mais, aquela família não iria comer. Mas a fé daquela mulher em dizer: Deus proverá, nos orientou para chegar lá com a comida certinha para eles. E depois elas relatando que estavam com frio, não tinham nada, eles tinham sido expulsos da onde que eles moram. Acho que um grupo de milícia estava expulsaram eles de lá e eles tiveram que sair. Estão na rua. E aí passamos na igreja no final para guardar as coisas e ainda conseguimos alguns cobertores e levamos para eles na hora que estávamos indo embora. Deus honrou a fé daquela mulher. Naquela noite, na noite de ontem. E certamente ela vai exercer a fé no dia de hoje. Porque a situação dela é difícil. Mas uma coisa ela tem certeza: Deus proverá. Assim como Ele é o provedor dos animais, dos vegetais, Deus é o nosso provedor. Amém? Não esteja ansioso por coisa alguma. Ore, peça a Deus, descanse nele e Deus há de prover. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Logo mais estaremos celebrando o culto ao Senhor. Esteja se preparando para isso. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.